jornada até chegar a um diagnóstico. Inclusive, a doutora Gabriela já até falou um pouco sobre isso aqui hoje. Como se não bastasse o diagnóstico, depois vem a dificuldade para encontrar o tratamento especializado, ter acesso aos medicamentos. Sendo assim, visando ajudar pacientes nessa trajetória, a doutora Stephanie Belga irá esclarecer para nós um pouco sobre a trajetória do paciente dentro do SUS. A doutora Stephanie Belga é doutora em saúde pública pela UFMG, é mestre em enfermagem, especialista em saúde pública. Atualmente, é gerente da regulação do acesso ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e pós-doutoranda da USP, com pesquisa voltada à regulação do cuidado no SUS. Possui ampla experiência em gestão pública, regulação em saúde, governança clínica, planejamento estratégico, avaliação de serviços e gestão baseada em dados, com atuação consolidada na qualificação do cuidado e na gestão do Sistema Único de Saúde. Doutora Stephanie, muito obrigada pela presença. Essa é uma dúvida que a gente vê muito entre os pacientes, né? Para onde que eu vou, o que eu vou fazer, onde que eu consigo o medicamento. Então, eu tenho certeza que sua palestra vai agregar muito. Inclusive, eu já vi aqui no YouTube, gente, desculpa, a gente não consegue ler todos os comentários do YouTube, mas eu vi já pacientes falando aqui os médicos nem sabem o que é miastenia, não sabem como direcionar, não sabem explicar como a gente vai ter acesso a medicamento. Mais tarde a doutora também vai falar sobre isso, né, doutora Patrícia, um pouquinho sobre isso, mas, enfim, eu tenho certeza que a sua fala vai agregar muito para direcionar um pouco os pacientes. A palavra é toda sua. Muito obrigada. Obrigada, Betânia. Tá. Obrigada, gente. Bom dia, né? Boa tarde já, né? Agradecer a Betânia pelo convite, assim, em nome da Secretaria Municipal de Saúde. Eu venho representando, sou uma das gerências da secretaria, então eu até peço desculpas se eu não conseguir avançar em algumas informações que vocês gostariam que a Secretaria Municipal como um todo trouxesse, né, em relação ao acesso desse paciente ao tratamento, mas eu vou tentar, perguntei para alguns pares meus, porque lá tem muitas áreas, né, tem a área da assistência farmacêutica, a área da assistência especializada, e eu fico mais na área da regulação do acesso à consulta. Então, eu pedi para os meus pares, eles me orientaram também, para a gente poder trazer o máximo de informação para vocês em relação a como garantir o acesso desse paciente no SUS. A gente sabe que a saúde ela é um direito, né, de todos, e uma das políticas públicas mais, a política pública mais eficaz que a gente vê, inclusive no mundo, é o Sistema Único de Saúde, o SUS, e ele vem como uma proposta para a gente garantir esse acesso integral ao cuidado da saúde. Então, a Betânia já fez as honras de me apresentar, agradeço. Eu vou ser bem breve, assim, não vou falar muito da contextualização inicial do ponto de vista da doença autoimune em si, dos seus sintomas, né? Porque o doutor Eduardo fez isso muito bem, então, eu acho que também todo mundo aqui já conhece um pouquinho, né, de como que é. Mas eu quero destacar que é uma doença que exige um diagnóstico especializado e um acompanhamento multiprofissional, isso o doutor falou também, né? Em alguns casos, acesso a medicamentos de alto custo. E o nosso maior desafio no SUS é que a gente consiga fazer isso de uma forma de linha de cuidado, de integralidade. O que é isso? Que todos os pontos de atenção à saúde conversem e articulem para dar o melhor tratamento a esse paciente. Hoje, a mastenia ela vai entrar dentro do rol de doenças raras na secretaria. Então, ele vai entrar dentro da linha de cuidado de doenças raras e que tem um fluxo específico para isso. E Betânia comentou sobre a questão dos profissionais, às vezes, né, que uma ouvinte, né, que está assistindo no YouTube, chegou a comentar sobre, às vezes, o desconhecimento de alguns profissionais, de saber o fluxo. Isso é um fato, é um desafio que a gente tem, porque é um fluxo que ainda tem algumas fragilidades, não vai variar também em relação a outros municípios. Então, em Belo Horizonte, a gente tem esse fluxo das doenças raras e eu vou dizer um pouquinho como que o paciente pode chegar a esse cuidado. A principal porta de entrada vai ser sempre a atenção primária à saúde, a equipe de saúde da família de referência
daquele usuário. Então, ele vai até o centro de saúde, procura a sua equipe de saúde da família, o médico da equipe. Ele vai realizar essa avaliação inicial, ele vai solicitar exames disponíveis na atenção primária. Então, a gente sabe que a atenção primária ela tem a possibilidade de pedir um rol de exames. Vai ter alguns outros que só a atenção especializada vai pedir. Então, vamos com calma. Primeiro, ele passa pela atenção primária, o médico de família avalia, solicita aqueles pedidos de exames iniciais. Havendo a necessidade de exames mais específicos para definição de diagnóstico, ele será encaminhado, então, para atenção especializada, de acordo com os sintomas apresentados. Então, aqui o doutor falou, né, dos principais sintomas, acho que vocês já conhecem, então, isso é muito importante que o paciente leve essas queixas e os sintomas para o médico, para que ele possa fazer o melhor encaminhamento de acordo com o que o paciente está trazendo para ele, né? Então, a doença, a gente sabe que ela é de difícil diagnóstico. Então, quando ainda não há uma definição, o paciente ele é encaminhado pela atenção primária para atenção especializada, de acordo com os sintomas apresentados. Então, vamos dizer que dentro daqueles sintomas que eu pulei ali, mas que vocês conhecem, ele pode ser encaminhado, na maioria das vezes, para a especialidade neurologia. Mas existem alguns casos, né, que podem ser relacionados a alterações oculares, e aí ele vai ser encaminhado para a oftalmologia, por exemplo. Em Belo Horizonte, hoje, os principais itens da atenção especializada que esse paciente vai passar pela atenção primária e o médico da atenção primária vai encaminhá-lo, são 2 itens. Ou é a consulta em neurologia, adulto ou pediátrica, e a consulta em oftalmologia, adulto, certo? Então, chegando no neurologista, por exemplo, ele vai fazer uma avaliação com esse especialista e caso seja necessário uma avaliação mais específica, aí mais exames, mais apoio diagnóstico para poder definir aí a propedêutica, poderá ser encaminhado para um outro nível de atenção, que é o nível terciário, que é a alta complexidade. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo a trajetória. Ele começa na atenção primária, passa para a atenção especializada, e aí, se necessário, ele vai passar para a atenção terciária. E isso é um dificultador, porque, às vezes, o profissional, quando entra para a rede SUS, ele, às vezes, não tem um conhecimento de todos os fluxos. Então, é importante ele estar atualizado, procurar a gerência que ele trabalha, e a gerência também, né, de cada centro de saúde, passar essa informação para os profissionais de sua equipe, isso é muito importante, para que todos saibam desse fluxo. E o paciente também, né, ter esse advocacy, né, de conhecer essa possibilidade. Então, por isso é importante eu estar falando aqui hoje com vocês, para que ele chegar no centro de saúde e falar assim, existe um fluxo para doenças raras em Belo Horizonte. Então, por que não se me encaminhar, né, de acordo com a minha queixa e avaliação médica, para um neurologista? Então, chegando na possibilidade de serviços terciários, que seriam a alta complexidade, dizendo, ao grosso modo, aonde estão os hospitais. Né? Então, até chegar no nível hospitalar, que é onde existe um número aí de profissionais multidisciplinares com expertise nessas doenças raras. Em Belo Horizonte, a gente considera serviços terciários especializados nas doenças raras os centros de referência da Santa Casa de Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas da UFMG e o Hospital Infantil João Paulo II da rede FEMIC, certo? Os 2 últimos eles possuem uma habilitação para o atendimento de doenças raras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Ministério da Saúde considera eles prestadores de tratamento para doenças raras, eles recebem, inclusive, um recurso para ofertar este tratamento. Tá? Então, uma vez confirmado o diagnóstico, o médico ele sai da atenção primária, vai para um especialista neurologista, confirmado o diagnóstico, ele, então, vai ser acompanhado em um desses serviços de referência. Tá? Importante, né? Após o diagnóstico, uma vez confirmado esse diagnóstico, o paciente ele vai, então, ser acompanhado por esse serviço de referência, com uma temporalidade definida de acordo com a estratificação de risco de sua doença. E a especialidade responsável varia conforme o sistema predominante acometido. Então, ele pode ser acompanhado pela neurologia, pela oftalmologia, pela pneumologia, e aí
é importante também destacar o papel da equipe multiprofissional que tem nesses serviços. Trouxe um exemplo aqui, um acompanhamento neurológico, né, de um paciente de miastenia graves que pode ser acompanhado na Santa Casa de BH ou no Hospital das Clínicas da UFMG. Vamos supor que ele há um comprometimento respiratório. Ele também pode ser encaminhado para pneumologia, doenças neuromusculares, que existe esse item de solicitação também. E aí a referência importante, né, nesse encaminhamento para pneumologia de doenças neuromusculares é o Hospital Júlia Kubitschek, que tem um programa que se chama Ventilar. Então, o Hospital Júlia ele possui esse ambulatório Ventilar, que vai atender pacientes com insuficiência ventilatória decorrente de doenças neuromusculares. E aí pode ser a miastenia graves, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla e outras doenças que vão comprometer o sistema respiratório. Em relação ao acesso aos medicamentos, eu até perguntei para a minha colega gerente da assistência farmacêutica como que a gente faz, né, o paciente de miastenia pode ter acesso ao medicamento de alto custo. Ele vai ser via Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu não sei se vocês conhecem o fluxo do Farmácia de Minas, mas é o fluxo que o médico especialista ele vai identificar, né, quais são os medicamentos específicos que vão estar no rol da tabela disponibilizada aos pacientes do SUS. Então, o médico especialista ele vai realizar essa prescrição, ele vai preencher um formulário específico para o Farmácia de Minas, o paciente vai reunir toda essa documentação, vai solicitar e protocolar via o aplicativo MG Saúde, o aplicativo do Estado, e acompanhando a análise conforme foi evoluindo pelo aplicativo. E, após a aprovação, o medicamento vai ser retirado na Farmácia de Minas. E hoje, assim, a gente tem alguns desafios que a gente ainda tem que superar, né, enquanto sistema único, né, que é o reconhecimento precoce dos sintomas na atenção básica. Então, assim, desde o conhecimento de todos os profissionais sobre os fluxos da doença rara, também sobre como fazer um diagnóstico mais célere, as possibilidades terapêuticas. Então, a gente tem esse desafio a ser superado também. Com isso, a redução do tempo entre a suspeita e o diagnóstico, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade de tempo de espera ainda no SUS, né? Isso muito diz respeito sobre as nossas ofertas de vagas, que ainda, em alguns casos, são limitadas. A gente tem um número e a gente tem um esforço constante para a gente poder tentar ampliar a nossa oferta, mas a gente sabe que isso ainda nós temos, igual eu falei, são poucos centros de referência, então isso também acaba impactando aí na possibilidade de oferta do acesso. Mas é um desafio nosso a gente tentar constantemente ampliar o acesso nesses centros de referência, ou seja, conseguir mais vagas, conseguir mais ofertas, né? E aí, com isso, a gente pode tentar um incentivo para valorizar mais e a gente conseguir um maior número de possibilidades de acesso. A integração da atenção primária com a atenção especializada e a assistência farmacêutica, então, esse diálogo, igual eu disse, foi muito importante eu ter feito esse diálogo dentro da secretaria antes de vir para cá, porque, às vezes, na regulação da acesso ambulatorial, lá na minha gerência, a gente cuida muito de regular quem está pedindo consulta de neurologia, quem está pedindo a consulta de oftalmologia, mas o fluxo para conhecer como que eram os medicamentos foi até uma surpresa para mim. Então, eu tive que ir lá na minha colega e falar assim, como que os medicamentos de alto custo vão ser liberados? Então, essa conversa que eu também tive que fazer é muito importante que todos os profissionais façam para poder conseguir dar uma informação ainda mais qualificada para o paciente. E a organização do cuidado para essas doenças raras e crônicas, né? Esse assunto tem cada vez reverberado mais na secretaria. Então, hoje, existe a linha de cuidados de doenças raras, existe algumas outras referências, né, igual Clínica da Dor, a reumatologia, que também tem um trabalho muito importante para o SUS e para algumas doenças raras. Então, assim, a gente tem tentado, ao máximo, desenhar esse fluxo e colocar ele para funcionar, para garantir uma assistência mais qualificada para o paciente. Então, uma mensagem final que eu gostaria de desejar
de deixar é que o desafio de miastenias graves no SUS não é só garantir essa consulta especializada, né? Então, assim, antes fosse a gente conseguir garantir uma consulta neurológica para todo mundo, mas ou um medicamento, mas é construir uma linha de cuidado integrada que esse médico, junto com a equipe multiprofissional, consiga construir um plano de cuidado integral com todas as necessidades que esse paciente vai trazer, vai necessitar, né? Na palestra anterior, assim, a gente vê na situação da criança, do adolescente, então é uma outra realidade diferente de um adulto. Então, hoje a rede está preparada para poder atender às necessidades na sua completude, seja na infância, seja na adolescência ou no adulto, porque tem outros fatores que vão envolver também. É importante a rede toda estar ligada e pensando no melhor para esse paciente. E oferecer um tratamento oportuno, né, num tempo mais célere. Isso é um compromisso da gente poder tentar ampliar as nossas vagas para a gente reduzir nossos tempos de espera e acompanhar o paciente ao longo de toda a sua trajetória. Então, é muito importante que a atenção primária não perca esse vínculo com o paciente e que o médico de família que for referência desse usuário, embora ele esteja sendo acompanhado, às vezes, num centro especializado, numa Santa Casa, num hospital das clínicas, que ele não perca o vínculo com a atenção primária, porque outros pontos podem começar a surgir, né, outras necessidades que esse paciente vai ter. Então, é importante que ele seja acompanhado na sua integralidade, em tudo que ele necessitar. Acho que foi um pouco isso, assim, eu não sei, né, Betânia, eu estava conversando com você, eu não sei se eu ia conseguir contribuir assim da forma, né, assim, que sei que vocês esperam, de querer conhecer melhor sobre o acesso e tal, mas eu tentei trazer um pouquinho de como que é feito isso hoje na Rede SUS BH, e eu estou à disposição para tentar tirar alguma dúvida ou não. Pode pegar meu contato, a gente estende essa conversa para depois, para a gente compartilhar lá dentro da secretaria e tentar trazer mais informações. Ótimo, já vi que tem gente aí com a mão levantada. Primeiro, doutora Stephanie, muito obrigada pela sua palestra. Pode ter certeza que agregou muito, sim, super atendeu o que a gente precisava. E foi muito que eu estava conversando com a Cíntia, que é a secretária municipal de saúde da minha cidade, lá no interior, né, em Guaraciaba, sobre a importância da atenção primária estar presente nesses eventos. Como você mesmo disse, mesmo que o paciente esteja no centro especializado, conforme a doutora Patrícia vai falar para a gente na parte da tarde, tem outras situações que o pessoal da atenção primária precisa estar ali apoiando, né, acompanhando de perto esse paciente. Então, sem dúvida, isso é muito importante. É um projeto que a gente tem a longo prazo, falar mais sobre doenças raras na atenção primária, nos interiores. Quem sabe, né, Cíntia? A doutora Stephanie pode até ir palestrar para a gente no interior daqui a uns dias, para falar um pouco sobre isso, sobre regulação e afins. E muito obrigada aí por sua explanação. Doutor Eduardo já tem ali uma dúvida, já está até com o microfone. Eu tenho uma dúvida. Parabéns pela apresentação, Stephanie, muito boa. Eu tenho duas perguntas. Primeira, é muito diferente, né, de estado para estado. Eu moro e trabalho em São Paulo, e município também, a Andréa tá colocando aqui, que às vezes muda de município para município, como funciona essa questão de farmácia. Mas de estado para estado, eu vejo que é muito diferente a questão, que assim, tem as medicações de alto custo, né, que a gente faz LME lá, e aí estão previstas, por exemplo, no caso da mestenia, o Mestinon é por essa via, a azatioprina, e isso não muda de estado para estado. Mas aí as medicações não previstas de dispensação pelo SUS, a gente tem uma via para você pedir via administrativa isso, né? Então, por exemplo, lá em São Paulo, você tem um formulário que às vezes em alguns lugares chama de NATS, às vezes chama de formulário 54, que você preenche um monte de relatório, quando você pede alguma coisa que não está previsto no SUS dá. É uma forma de você pedir, né? E às vezes vem, às vezes não. Então, eu queria saber como é que funciona aqui, se você souber explicar, né, as diferenças. Essa é a primeira pergunta. Tá. Então, doutor Eduardo, eu vou ter que te decepcionar. Eu não vou conseguir responder essa pergunta, porque, primeiro... Então, desculpa eu te fazer uma pergunta. Não tem problema não, jamais. Que é isso. A assistência farmacêutica
desses medicamentos de alto custo, ela vem via Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu estou falando no âmbito do municipal. E, além disso, dentro da Secretaria Municipal, tem uma gerência de assistência farmacêutica que eu até sugiro, Betânia, no próximo encontro. Eu acho que a assistência farmacêutica, tanto do Estado quanto do município, poderia participar desse evento, porque eles têm fluxos muito específicos, né? Então, assim, acaba que, como eu fico na regulação do acesso à consulta, eu fico na parte da regulação da consulta. Entendeu? Esse formulário, é porque lá em São Paulo o formulário, por incrível que pareça, ele é mais enxuto que aqui de Minas. Então, Minas também tem um formulário padrão de medicamento não padrão, tanto não previsto no SUS quanto não previsto na ANS. Aqui, geralmente, quando tem que preencher, o paciente ele tem que fazer o registro via Defensoria Pública e fazer a solicitação por lá. O formulário é bem maior do que o de São Paulo e, assim, é bem mais difícil aqui, eu consigo notar, vendo pelos pacientes. Mas é um processo que tem que fazer de município para município do Estado, junto com a Defensoria Pública daquele município. Então, no geral, é aqui. A solicitação sobe para a Secretaria do Estado. Mas é... Eu já ia falar justamente isso, que quando o medicamento não é ofertado pelo SUS, no caso pelo Estado, infelizmente, através da judicialização. No nosso município, a gente tem a assistente social, que está aqui comigo hoje, que acompanha esses pacientes até a Defensoria Pública, é uma cidade a 50 quilômetros da nossa, e acompanha todo o processo até essa medicação ser ofertada. Porque, na maioria das vezes, também são pacientes muito simples de informação, e esses processos são complexos, têm dificuldade de estar juntando essa documentação para montar processo. Então, é isso que a gente faz para poder facilitar o acesso ao paciente. E as próprias defensorias têm muita dificuldade de orientar o paciente? Exatamente. Então, você faz formulário, volta, o paciente perde o prazo porque não sabia onde tinha que levar. Isso. E, às vezes, a própria lá dentro, eles não sabem, não conhecem da doença, nem para onde faz, nem para onde deve. Isso. Aí entra o nosso papel da Secretaria de Saúde. No caso, eu tenho apoio hoje de um assistente social, que faz todo esse trabalho bacana aí para a gente. Perfeito, ótimo. Então, como a Stephanie bem disse, né, quando a gente fala de medicamento de alto custo, a gente está falando mais a nível estadual, né? Ela trouxe aqui para a gente um pouquinho a nível municipal, e aí foi bom os acréscimos que foram feitos aí. Tem mais 2 perguntas, doutora Stephanie. Mais 3, na verdade. E aí, gente, essas 3 perguntas a gente encerra, a gente vai fazer uma foto aqui de todo mundo, dos palestrantes ali no banner, e a gente vai sair para o almoço, tá? Vamos para mais 3 perguntas. Eu só vou aproveitar para completar essa resposta a nível estadual no Espírito Santo, que eu morei lá também por 10 anos. Eu dei início aos meus tratamentos, foram lá, e consegui também o processo na farmácia de alto custo lá pelo SUS. Lá também é feito na secretaria, lá tem a chamada farmácia cidadã, você vai lá direto, e lá tem a separação já, você vai atendimento por senha, e tem os 2 setores, de medicamentos padronizados e não padronizados. E aí eles que iniciam todos os processos. Já tem uma lista disponibilizada dos documentos que você precisa enviar, e o modelo também do relatório para o médico preencher. Eles fornecem tudo, depois você volta com esse relatório, e lá no Espírito Santo também funciona dessa forma. E a pergunta que eu ia fazer é Stephanie? Stephanie. Você tem... Não sei se você também vai conseguir, que eu entendi que você não é diretamente da sua área, mas quanto vai ao termo de consulta. Você sabe especificar, agora, no Estado, a nível estadual, os centros de referências que nós temos para doenças raras aqui em Minas Gerais? Então, olha, aí é nível estadual também, mas a gente tem as pactuações, né, que são entre o Estado e os municípios. Então, boa parte de Minas Gerais é atendida em Belo Horizonte, dentro daqueles centros de referência que eu mencionei, Santa Casa HC e João Paulo II. Agora, tem outros pontos, mas eu não vou saber te dizer outros pontos de referência em outros municípios, polos mais para cima aí do ela vai poder me ajudar mais.
A nossa macro, que é a Leste do Sul, que são as micros de Viçosa, Ponte Nova e Manhuaçu, é coberto pela cidade de Juiz de Fora, o HU, e agora a gente está com um serviço novo, bem pertinho da gente, que está em processo de habilitação, que é na cidade de Viçosa. Aí vai ter os polos, entende? Sim. Por macro-região, Por né? macro-região. A cobertura. Uhum. A doutora só vai completar. Eu vou dar um spoiler, a gente vai falar disso mais tarde, mas do ano passado para cá, a gente começou com o projeto da descentralização de Minas, justamente porque é um estado muito grande e a demanda, às vezes, é tão grande que o paciente acabava escapando para outros estados, né? Pela dificuldade de acesso mesmo. Então, de 2025 para frente, pactuou então alguns novos serviços: Viçosa, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia e Pouso Alegre. E aí mantendo os que já tinham de referência, que seriam em Belo Horizonte, né, a maioria deles, para justamente poder ter pontos de acesso nos extremos, vamos dizer assim, do estado, e conseguir dar vazão também e continuar esse cuidado. A maioria desses serviços estão, por enquanto, a nível estadual, vamos dizer, e em 2 anos a ideia é que todos consigam passar a ser referência do país, né, para a União, e não só para o Estado. Então, é um processo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Ótimo. Inclusive, tem até uma pessoa que está no YouTube que perguntou sobre isso, mas mais tarde eu faço a sua pergunta, tá, Vitória? Que vai ser mais direcionado para a doutora Patrícia, que vai falar sobre centro de referência. Agora, tem mais 2 perguntas ali, gente, antes de finalizar a parte da manhã. Stefane, boa tarde. Boa tarde. Parabéns, tá, pela Obrigada. palestra. Uma dúvida que eu tenho sobre o acesso ao programa Ventilar. Como que eu faço para ter esse acesso, se é pela UBS, ou se é pelo CREAB, ou pelo SEM? Por onde eu vou, que caminho eu vou para me ter esse acesso ao programa Ventilar, que é ofertado aí pelo Júlio Kubitschek? Isso. Então, essa eu vou conseguir ajudar. Essa eu até falei um pouquinho. Toda a entrada para o sistema para assistência especializada vai ser via o centro de saúde mesmo. Então, ir para um centro de saúde para ser atendido pela sua equipe de saúde da família, né, acolhido, e aí o médico vai avaliar suas queixas e aí ele vai direcionar para uma especialidade. Pode ser neurologia, oftalmo, pneumo, o que ele achar que mais encaixa. Geralmente, o fluxo para chegar no ventilar vai ser, ele vai para uma neurologia, aí vai identificar a doença rara, vai ser diagnosticado e tudo, e aí, se ele tiver um acometimento respiratório, ele vai ser encaminhado para o item que chama consulta especializada em pneumologia / ambulatório ventilar. E, então, o médico encaminha para esse ambulatório. Tá? Então, é um médico especialista mesmo, não tem como ir pelo esse fluxo. Centro de saúde, vai para atenção especializada, um neurologista ou um oftalmologista pode encaminhar para essa outra especialidade, que é a pneumologia / ambulatório ventilar. E qualquer coisa agora a gente tem o contato da Stephanie, a gente vai lá e pede ajuda para ela. Isso, essa aí eu posso ajudar. Brincadeira, Stephanie, a gente não vai ficar te incomodando, Pode ficar, sim, sem problema. Temos mais uma última pergunta. Olá, Stephanie, bom dia. Muito obrigada pela palestra. Eu acho que é muito útil a gente saber como a gente busca ajuda. Só que você comentou da dificuldade, às vezes, dos profissionais de saberem como eles podem encaminhar esses pacientes, que eles precisam sempre estar perguntando e ir atrás do gerente. Mas, em BH, existe algum treinamento padrão para esses profissionais que, quando entram no SUS, eles saberem como funciona, como eles encaminham corretamente? Então, no SUS existe um site que chama Site de Fluxos, inclusive ele é público, qualquer pessoa pode acessar, chama Site de Fluxos PBH SUS. Lá vão ter todos os fluxos. Quando um profissional de saúde ele entra, né, é dever, né, papel do gestor, de liderança dele, orientá-lo sobre os principais fluxos, sobre os protocolos assistenciais, sobre os acessos.
Tem uma área na secretaria que é muito responsável pela elaboração de todos os protocolos assistenciais, todos os protocolos de linhas de cuidado, que foi aonde foi construído, então, o protocolo de doenças raras, que tem todo esse fluxo que vai contar sobre o caminho dele de sair da atenção primária, ir para um neurologista, até chegar num programa ventilar, por exemplo, como que ele vai acessar os medicamentos. Então, tudo isso tem desenhado e escrito para acesso dos profissionais. Mas é importante ter essa via, né, também do profissional que conhecer melhor os fluxos dentro do sistema da rede, né, de saúde, mas também das lideranças estimularem aí essa educação permanente dentro dos serviços para garantir maior acesso à informação, maior acesso aos fluxos para que eles possam orientar melhor os seus pacientes. Hoje tem dois programas importantes na secretaria, que é o Conexão em Rede, que é um programa da atenção especializada que vem para orientar os médicos da equipe de atenção primária sobre principais pontos da atenção especializada, né? Assim, principais especialidades, vamos dizer assim, doenças. Então, assim, às vezes eles vão falar sobre reumatologia, num Conexão em Rede, eles vão falar sobre doenças raras, eles vão falar sobre infectologia. Então, assim, existem várias temáticas e esse movimento ele acontece mensal e já teve um destes de doenças raras. Além disso, a gente tem o Saúde em Rede também, que é um movimento que acontece com a atenção primária junto com a atenção especializada. Então, eles ficam muito próximos para poder conhecer melhor sobre esses fluxos, né? Assim, a gente sabe que o trabalho em saúde, quem aqui é profissional de saúde? São muitos fluxos na saúde, né? Assim, então, a gente precisa que essa aproximação também aconteça de duas vias, né? Tanto do profissional em querer conhecer mais o que a rede tem disponível para que ele possa ofertar e orientar o seu paciente, mas também que as secretarias municipais, as educações permanentes dentro das secretarias, as lideranças, toda a equipe, né, também promova movimentos dentro aí do seu cotidiano de trabalho para formar e para fortalecer essa discussão dentro das unidades, né? Então, assim, eu acho que um papel de uma associação é extremamente importante, porque ele vai trazer à tona né, um ponto que é necessário de discussão dentro da saúde, né? Assim, vocês têm uma força, uma legitimidade para poder cobrar isso, então, assim, fica muito mais fortalecido, né? Para a gente poder fazer essas discussões internas dentro dos equipamentos de saúde. Obrigada. Perfeito. Ótimo, doutora Stephanie, muito obrigada. Mel, gostaria de te convidar para fazer a entrega de uma singela lembrança da nossa equipe para... Gente, eu agradeço. Stephanie. Eu peço desculpa mesmo se eu não conseguir contribuir com algum ponto, tá? Mas tentei ao máximo trazer um pouco de informação do ponto de vista da PBH. Foi excelente. Muito obrigada.